Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra e se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like e compartilha o vídeo com os teus amigos flamenguistas para eles estarem por dentro das notícias que acontecem do nosso Flamengo. Bom, sem muita enrolação, vamos direto às notícias, sem mais delongas. Então a gente já começa, como vocês viram aqui na thumb, a gente tem Davi Romero e Evander, que são dois reforços que o Flamengo pode buscar no mercado. Começando pelo argentino Davi Romero, um jogador que pertence ao Tigre da Argentina. Um jogador aí de 23 anos, atua pela função de centroavante e já foi interesse do Flamengo no início desta temporada. Na ocasião, o Flamengo recusou, dispensou continuar analisando o jogador e buscava reforços da Europa. Então, o Flamengo volta aí a mirar no Davi Romero, jovem promessa da Argentina de 23 anos, que ainda não soma tantos números ainda na temporada. No torneio Apertura, que é a competição lá da Argentina, ele tem 12 jogos, 7 gols, 2 assistências, muito bons números, tá bom? A gente está falando do Campeonato Argentino, é uma competição que obviamente não tem a mesma competitividade que o Brasileirão, tá? Não vou igualar. O Brasileirão ele tem uma competitividade um pouco maior, mas assim, a gente não tá falando de um jogador do River Plate do Boca. A gente tá falando de um jogador do Tigre. O Tigre, que é um clube que, cara, eu não vou falar que briga por título porque ele não briga. Então, assim, o cara tem 9 participações em gols em 12 jogos, toma apenas um cartão amarelo e tem uma boa minutagem em campo, e apesar da sua pouca idade, né? Pouca idade, assim, o jogador é bem novo ainda. O jogador ele tem 63% de jogos como titular pelo clube argentino, 55% de minutagem em campo e uma média de 50% em participações de gols. Na Sul-Americana, ele soma 5 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. E também tem a Copa da Argentina, que ele tem um jogo e um gol. Então, o valor de mercado aí do jogador aproximadamente é de 5 milhões de euros. Além do Flamengo, quem também monitora e entra no radar do jogador é do Clube Paulista Palmeiras. Então, boa parte aí dos jogadores que a gente é, traz aqui, sempre é Flamengo e Palmeiras que estão mirando e por assim vai. Então, Davi Romero é um bom nome, uma boa promessa. Aí, para dividir essa função justamente com o Pedro, que a gente trouxe mais cedo, que ele quer renovar sim, já pediu valores, mas a gente precisa de um jogador para dividir. Hoje a gente não tem um centroavante de origem para fazer essa função com o Pedro. Então, a gente tem Davi Romero, que pode ser uma boa contratação e não vai sair tão caro nos cofres do Flamengo, até porque o próprio presidente já deixou claro que não quer gastar valores absurdos nessa janela de transferência. Então, seguidamente, a gente vai para o Evander, jogador do Cincinnati, revelado aí, jogador pelo nosso rival Vasco da Gama. Então, a gente tem um jogador Evander de 27 anos, um jogador já um pouco com a idade um pouco mais avançada do que o Davi Romero, só que são posições diferentes. Lembrando que após ser revelado pelo Vasco, ele chegou a ser emprestado para o Midtjylland da Dinamarca, voltou para o Vasco, depois ele foi comprado pelo Midtjylland e aí ele chegou a passar pelo Portland e agora está no Cincinnati, lá da MLS. Então, um jogador pela MLS nessa temporada, ele tem excelentes números, jogador, lembrando que ele atua como meia atacante e também pode fazer como meia central. Ele tem 14 jogos, 9 gols e 8 assistências. Então, ou seja, temos 17 participações em gols em 14 jogos. Uma média de 87% de jogos como titular e 82% de minutos em campos pelo atacante brasileiro Evander. E pela Liga dos Campeões, Copa dos Campeões lá da América do Norte, ele tem 3 jogos, nenhum gol e apenas uma assistência. Então, Evander é um outro bom nome que o Flamengo tem. E agora, diferentemente do Davi Romero, que está num preço aí de 5 milhões de euros, o Evander é um jogador que pode custar um valor um pouco mais caro para o Flamengo. O jogador ele está na casa já dos 16 milhões de euros.
Então é um valor um pouco mais elevado, mas que ainda assim não seria problema para o Flamengo pagar esse valor. Até porque em uma possível negociação, uma possível formalização de proposta oficial para o Evander, o Flamengo poderia muito bem oferecer ali por volta dos seus 13, 14 milhões, conseguir reduzir esse valor um pouco, e esse valor assim o Evander não é um valor exorbitante, que eu acho que ele vem realizando sim boas atuações e assim a situação dele pode ser parelha um pouco a de Luiz Araújo, que também estava na MLS e veio jogar no Flamengo, né? Retornou ao futebol brasileiro. Então o Evander acredito que é um jogador que pode sim chegar no Flamengo e somar muito. É um nome que particularmente me agrada muito. E seria muito interessante o Flamengo conseguir a contratação deste jogador. E agora a gente chega, acho que na principal notícia do vídeo, que isso é uma novela que já vem caminhando um pouco, e a gente vai falar do Botafogo. Essa informação que eu estou trazendo aqui direto, eu vi no canal do Família da Nação, então eu estou repassando aqui para vocês, mas que o Flamengo teria se reunido já com dirigentes do Botafogo, formalizando uma proposta pelo jogador de 25 milhões. A gente não tem atualizações dessa questão, se o Botafogo deu um sinal positivo, se deu um sinal negativo, então perdão, tá? O Flamengo não ofereceu 25 milhões. O Botafogo pediu 25 milhões. E aí a gente vai entrar numa situação, num entrave grande, que é o seguinte: além do Flamengo, no futebol brasileiro, quem também interessa ao Danilo, quem também se interessa pelo jogador aí de 25 anos, é a equipe paulista do Palmeiras. Então eu trouxe aqui. Flamengo e Palmeiras vão brigar muito não só por títulos, mas também por jogadores, por contratações. O Palmeiras não quer gastar mais de 20 milhões no Danilo. Ele já falou que não paga mais de 20 milhões. Então, se o Flamengo, de repente, apresentar uma proposta, se o Flamengo topar pagar esses 25 milhões de euros, pode ser que o Botafogo aceite. Hoje o valor de mercado do jogador está avaliado, segundo o Transfer Market, em 32 milhões. O Botafogo estaria pedindo aí 7 milhões de reais abaixo. E, cara, convenhamos, ele tem 12 jogos no Brasileiro, já teve alguns problemas com o Botafogo, quando ele pediu para não jogar contra o Corinthians, para não atingir aquele limite de jogos. Então, assim, o Botafogo já tem um descontentamento com o jogador nessa questão. Mas o jogador ele tem muito bons números e eu acho que sim, ele vale a pena esses 25 milhões de euros. Ah, João, pode ser que ele chegue no Flamengo, não desempenhe. Pô, beleza, mas aí a gente não pode ficar pensando se e se e se. Pelo futebol que ele apresenta, pelo que ele vem demonstrando. E assim, ele, para mim, é o jogador que mais mereceu ir para a seleção brasileira atuando aqui na América do Sul, atuando aqui no futebol brasileiro. O Danilo vem fazendo uma temporada incrível em 2026. Ele foi campeão da Libertadores, tanto com o Botafogo quanto com o Palmeiras. E assim, minto, perdão, tá? Desculpa. Ele tem duas Libertadores com, com o Palmeiras e uma com o Botafogo. E assim, ele tem muito bons números. Ele é um jogador que faz volante, um meia atacante e também um meia central, tendo meia central como sua posição de origem. É um jogador canhoto e que em 12 jogos do Brasileirão tem 9 participações em gols, sendo 7 gols, 2 assistências. Na Sul-Americana, 3 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Copa do Brasil, 2 jogos, nada a marcar, nenhuma participação em gol. E na Libertadores, que foi na pré-Libertadores, né? O Botafogo caiu, ele tem 3 jogos, 1 gol, uma assistência. Então, assim, cara, o jogador ele coleciona muito bons números, vale a pena esses 25 milhões de euros. O Flamengo já deixou claro que não quer gastar valores assim exorbitantes, mas para mim 25 milhões é um valor que assim pode ser considerado relativamente um pouco assim caro, só que vale a pena. A gente tá falando de um jogador que vale a pena e o Botafogo não pode se dar esse luxo de ficar esperando para ver se o jogador vai fazer uma boa Copa do Mundo, para valorizar ainda mais o jogador, porque o Botafogo ele tá com transfer ban. O Botafogo precisa quitar algumas dívidas e o Botafogo precisa fazer caixa. Então, basicamente, o Danilo ele tá sendo como uma válvula de escape aí para o clube Botafogo. Então, vai precisar vender. E aí a questão é a seguinte: 22 milhões, o Flamengo oferecer 21 ou 22 milhões de euros, 23 assim, eu acho que o Botafogo vai recusar. É mais fácil para o Botafogo perder
3 milhões de euros e vender por 20 milhões ao Palmeiras. Porque a gente sabe que o Botafogo, se tiver que facilitar, vai facilitar para o Palmeiras. O Botafogo não vai reforçar um rival direto. O Palmeiras é um rival direto, sim, mas é um rival direto nacionalmente falando. O Botafogo não vai querer reforçar um clube do mesmo estado, o Flamengo, que eles tratam como o maior rival, por questão de 2 milhões de euros. Então, acredito eu que o Flamengo tem sim que topar a pagar esses 25 milhões de euros, faz logo o Pix pro Botafogo e traz o jogador. Encerra essa novela, o jogador mesmo já tá pedindo para segurar, para ver, e obviamente, aí vai depender também se tiver alguma proposta da Europa, que aí acredito eu até que o jogador priorize, porque é um jogador ainda novo. A não ser que, assim, ele tenha o sonho de jogar no Flamengo, que acredito eu que ele tenha, assim, mas ele não vai negar uma proposta boa da Europa para jogar no Flamengo. Então, eu acho que o que pode impedir talvez seja isso. Se chegar alguma proposta da Europa, o Botafogo vai facilitar uma venda para a Europa, que aí ele não vai reforçar de rival direto nenhum. Só que assim, a gente fala de rival direto, mas o Botafogo esse ano não vai brigar título com ninguém. O Botafogo tem outras prioridades no ano de 2026, que é basicamente quitar suas dívidas e conseguir resolver a questão do seu transfer ban. Mas seguindo nessa linha, a gente chega para a última notícia desse vídeo e a gente fala do equatoriano Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata volta a entrar nos assuntos na questão de transferência. O Felipe Luiz, que já é técnico do Mônaco, ainda falta o anúncio oficial, mas que já foi confirmado que o jogador vai ser técnico do Mônaco. O Mônaco também que resolve problemas aí da licença Pro da UEFA para o treinador brasileiro conseguir atuar na Europa, mas ele já pediu o primeiro reforço, que seria Gonzalo Plata, o equatoriano de 25 anos, que foi convocado para defender a seleção sul-americana na Copa do Mundo de 2026. O Plata, sim, que teve seus bons momentos, teve seus momentos ruins, que até um tempo atrás deixou de seguir até o próprio Flamengo nas redes sociais. Então, assim, para mim foi uma postura inadmissível e que se o Flamengo conseguir uma boa proposta com o Mônaco, ele pode muito bem ir embora. O Plata ele decidiu um título pra gente, que foi aquela Copa do Brasil, lá no Galinheiro. Só que, assim, teve uma atitude muito, muito, muito antiprofissional, que foi essa questão dessa pirraça de parar de seguir o Flamengo, e afim, cara. Foi uma atitude muito de criança que ele teve, e, cara, pelo menos pra mim, isso foi o ápice. E assim, o Plata, que é um ponta-direita, não tem assim bons números na temporada. Em 10 jogos tem 4 participações em gols. Então o Flamengo pode conseguir uma negociação sim com o Mônaco. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o teu like e já compartilha o vídeo com seus amigos. Até a próxima.